Bem-vindo a mais um vídeo do Black Hill Ninja. Hoje a gente vai falar do CrossTab. O CrossTab é uma ferramenta que gera muita discussão porque muita gente confunde com Transpose e fica ali sem saber quando que usa cada um. Tem uma certa complicação nisso aí. Só que as duas ferramentas têm propósitos muito fixos e que, na verdade, os próprios ícones das ferramentas já dizem o que elas fazem. Então fica de olho, dá uma olhadinha. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que se configura a CrossTab para você nunca mais errar como é que se configura ela. Eu tenho duas bases de dados aqui, uma com as vendas, uma com vendas de uma empresa e outra com seus vendedores, que no caso são só dois vendedores, tá? Mas aí eu juntei esses dados e produzi uma tabela como essa aqui. Eu tenho uma coluna me dizendo a competência que a venda foi feita, uma outra coluna me indicando qual foi o vendedor que fez aquela venda, e aqui no amount qual foi o valor monetário, né? Por quanto saiu aquela venda ali. E uma coluna de Staff ID, que é um ID do vendedor. Então só tem 1 e 2 aqui, porque eu só tenho dois vendedores. Tá? A gente não precisa dessa coluna depois disso. E aí eu quero conseguir ver quanto que a gente conseguiu vender por competência. Mas eu quero que a competência fique em colunas. Eu quero que tenha uma coluna para cada competência. Ou seja, o que eu estou querendo fazer aqui é pegar essa coluna de competência, que tem várias competências aqui, e criar uma coluna para cada uma das competências que existe dentro dessa coluna. Então, eu quero uma coluna para 2005-05, uma coluna para 2005-06, e uma coluna para 2005-07, e assim por diante. E me falando o total por competência. Então, eu quero que me diga, nessa coluna de 2005-5, o valor total que tem desse amount para esse valor. Então, eu quero criar uma coluna com essa competência e o somatório total dessa competência. Esse é o meu objetivo. O que eu vou fazer? Com o CrossTab, a gente consegue fazer isso facilmente. Você, como pode ver aqui no resultado, ainda não falando da configuração, no resultado você vai ver que eu criei uma coluna para cada um dos valores que existia naquela coluna de competência, e eu tenho aqui um valor que é o somatório que tem naquela coluna amount para cada competência dessa. Então é isso que o CrossTab faz. Você vai pegar uma coluna que vai virar o seu cabeçalho, ele vai girar para virar o cabeçalho, e uma outra coluna que você vai pegar para fazer uma agregação. Sumarização é o mais comum, mas tem outras sumarizações também. Então você vai pegar e girar ela também, você vai girar as duas. Como é que a gente configura isso? Você, na ferramenta de CrossTab, você indica aqui na headers qual é a coluna que vai virar cabeçalho, e aqui qual é a coluna que vai virar a sua agregação, no caso aqui uma soma. Então você vai escolher as duas colunas que você vai pegar e girar para virarem linhas. Esse é o objetivo da CrossTab. E aí embaixo você tem que fazer aqui só na verdade uma escolha de qual vai ser o método de agregação, ou seja, quando a gente encontrar diversos valores daquele mesmo cabeçalho ali, como é que a gente junta aqueles valores? Então, a gente tem várias linhas com 2005-05, então, como é que a gente junta todas essas linhas que tiverem esse nome na coluna de cabeçalho? Como é que a gente faz isso? Você escolhe, aqui eu escolhi a soma, então todas as linhas que tiverem com 2005-5, eu vou colocar um valor somado relativo a ela. Agora, digamos que você precisa ver por vendedor. Essa é a mesma visão, só que por vendedor. Como a gente consegue ver aqui nessa de baixo, você consegue fazer isso também. Então, aqui a gente tem a mesma coluna, a mesma tabela que eu mostrei antes, por competência, só que aqui dividido por vendedor. Porque essa é a informação que você quer manter aberto. Então, você consegue fazer isso aqui também no CrossTab. E como é que você faz isso? Nessa parte de cima aqui que eu não falei antes, é a parte que você agrupa. Então, significa que esse é um nível que você quer que você ainda tenha aberto nos seus dados quando você fizer esse giro de cabeçalho com os dados. Então, quando eu boto aqui vendedor, ele vai fazer aquele giro de cabeçalho e linha de dados, que é o amount lá. Ele vai fazer isso, mas mantendo a abertura pelos grupos que eu defino. Os grupos que eu defino é a coluna de vendedor. Eu poderia escolher mais colunas, tá? Você pode escolher quantas colunas você quiser aqui, e ele vai ficar aberto nesse mesmo nível que você colocar. Então, eu tenho só dois vendedores e ele abriu só dois. Se eu tivesse ainda mais uma outra coluna que indicasse, por exemplo, loja, então eu poderia abrir ainda por loja além dos vendedores. Tá? Então, você escolhe ali qual o grupo que você quer. Uma coisa que eu acho legal de mostrar para vocês aqui é que
O CrossTab ele não serve só para fazer soma. Como eu falei, ele tem outros métodos de agregação também. Tem dois métodos de agregação que eu acho interessantes, mas que geralmente a gente não lembra que dá para utilizar. E aí tem que fazer usar outras ferramentas para fazer a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para você, existe um método de agregação que é o percentual por linha. Ao invés de você mostrar o valor somado, ou a média, coisa assim que ele pode fazer, você mostra para ele quanto que é o percentual daquele valor em relação à linha como um todo. Então, o que vai aparecer? Você vai ter aqui, por exemplo, que eu mantive as vendas por competência e por vendedor, agrupado por vendedor. E aí eu coloquei no método de agregação, como você pode ver aqui embaixo, o percentual. E aí, com isso, você vai ver que ele vai fazer uma divisão ali nessa linha em que ele vai dizer quanto que cada mês representa para aquele vendedor. Então, eu consigo ver, por exemplo, aqui, que no mês de julho de 2005, esse vendedor teve o maior número de vendas dele, enquanto aqui em fevereiro de 2006 teve o menor número de vendas dele, onde impactou menos. Então, eu sei dizer que em julho ele tem uma venda maior. A mesma coisa em relação ao outro vendedor. Em julho ele também teve uma venda maior, enquanto em fevereiro de 2006 teve uma venda menor. Logo, você consegue ver uma sazonalidade independente de valores totais, você consegue ver por percentual. E da mesma forma que você tem ali para ver o percentual na linha, você também pode ver o percentual na coluna. Aqui nos seus métodos de agregação você tem o percent column, e aí você pode ver, por exemplo, por mês, quem foi o vendedor que impactou mais nas vendas, ou seja, quem vendeu mais. E aí vai te dar esse percentual para você fazer essa análise através de percentuais. Logo aqui você consegue, por exemplo, ver que em maio de 2005 o Mike vendeu mais, mas aqui em fevereiro de 2006 foi o John que vendeu mais. E via de regra, quem vende mais é o John. E assim você já consegue ter essas análises independentes de valores brutos. Você consegue ver por percentual. Em resumo, então, o que a gente faz com o CrossTab? Você escolhe uma coluna que tem os dados que você quer que virem um cabeçalho para ter várias colunas, e você escolhe uma outra coluna que vão ter os valores que vão aparecer relativos a esses novos cabeçalhos que você faz. Então, você vai ter uma coluna 1 e uma coluna 2, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Tá? Essa coluna 1 vai virar os seus cabeçalhos, então todas as categorias que estiverem lá vão girar e virar em cabeçalhos. E essa coluna 2 vão entrar como uma agregação. Eu botei aqui soma como um exemplo, tá? Mas pode ter as outras agregações que eu mostrei. Então, eles vão entrar ali na agregação para aquelas novas colunas que você está criando. Então, essa coluna vira essa linha, que é o cabeçalho, e essa outra coluna vira a linha que você vai colocar a sua agregação. Então, resumindo, coluna 1 vira cabeçalho, coluna 2 vira sua agregação, no caso aqui, soma. E aí, já está sabendo tudo de CrossTab agora, né? Se você não viu ainda, dá uma olhada no vídeo de Transpose aqui do canal, que aí você fica com esse conhecimento já das duas ferramentas, quando que você usa cada uma delas, como você configura, e aí sim você vai ter um conhecimento mais completo sobre essas três formações. Inclusive, depois você vê como que combina cada uma delas, que é muito comum você, por exemplo, utilizar o Transpose para colocar as informações que você quer em duas colunas, fazer alterações que você precisa ali e depois retornar ao formato original usando o CrossTab. Isso é uma coisa bem comum de se fazer e muito útil para diversas situações. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você e continua aqui acompanhando o canal, que sempre tem muita coisa legal, muita coisa boa. Tá bom? Então fica aquele abraço e até mais!